Ô Letícia, o Haddad até é testado no panorama nacional, mas está confirmado que ele vai concorrer ao estado de São Paulo, né? Semana que vem vai ser o último dele no governo Lula como ministro da Fazenda. É esse o cenário que a gente tem. O que tudo indica, é isso mesmo que vai acontecer, né? Como a gente viu as notícias de hoje, já para a semana que vem. O Haddad, ele por muito tempo ficou falando que ele não queria concorrer ao governo de São Paulo, que ele queria ajudar na campanha do Lula, mas o que a gente ouvia de dentro do PT e no governo não tem como, precisa ser o Haddad, porque ele é uma pessoa que tem condição de, pelo menos, brigar com o Tarcísio, porque sim, o Tarcísio é um nome forte no Estado. Agora, nacionalmente, o que o governo, o PT, Brasília toda tem olhado bom, o Lula, ele está consolidado ali, não adianta. Às vezes vem uma história de que talvez o Lula possa não concorrer tal, mas que não, ele é um nome consolidado para fazer o quarto e último mandato presidencial, e o Flávio conseguiu ocupar esse espaço ao longo do tempo, ao longo dos últimos 3 meses, porque no fim do ano passado, quando o Flávio anunciou que tinha sido escolhido pelo pai, houve ali um rebuliço, né? A gente lembra que teve a Bolsa de Valores sentiu o baque. Chegou até este ponto. O que acontece? O Flávio tem ocupado um espaço na direita que o PSD, com 3 pré-candidatos, não está ocupando. O PSD está perdendo o timing completamente de chegar com a suposta terceira via, com quem poderia ser uma terceira via. E quando a gente fala de terceira via, o que a gente vê no final das contas? Que o eleitor, ele fala que tem interesse, mas ele não tem. Porque em todas as últimas eleições, ele vota no Lula ou no Bolsonaro. E agora, quando ele responde pergunta, ele também fala no Bolsonaro. Então, essa terceira via, ela nem nasceu, mas já veio morrendo. O Flávio conseguiu se colocar como nome, ocupar um espaço que antes o pessoal gritava e falava: Tarcísio, pelo amor de Deus, venha aqui socorrer a gente precisa do Tarcísio para bater o Lula, ele é o único que pode vencer o Lula. No momento, o Flávio tem ganhado essa força, só que ainda a gente está em março, faltam mais de 6 meses para a eleição, muita coisa vai acontecer, e aí eu estava conversando com uma fonte hoje de manhã, que é desse universo todo político, que está nisso há muito tempo, e Diego, ele me lembrou de uma frase que foi: o imponderável da eleição, que sempre tem algum imponderável ali, que em 2014 a gente teve o Eduardo Campos, que crescia como uma figura grande da centro-esquerda, e o Eduardo Campos sofreu um acidente, morreu. Em 2018 teve uma facada, não que alguma coisa de violência ou de tragédia, não que vai acontecer alguma tragédia. Uma denúncia que seja, né? Mas uma denúncia sempre tem um imponderável da eleição. 2020 teve uma pandemia ali na eleição de prefeitos, 2022 a eleição ainda muito dentro desses assuntos todos, ainda sentindo a rebordose da pandemia. E que a gente viu ali, foi a primeira vez que um presidente que estava no cargo não conseguiu se reeleger, que foi o caso do Jair Bolsonaro. Então, assim, o imponderável, o que pode acontecer até lá? Acho que ainda é muito cedo para fechar qualquer cenário. O presidente Lula está demonstrando ali que tem uma força, o Flávio também, mas acho que ainda muita água vai rolar, porque as investigações no Brasil, inclusive, elas estão fortes esse ano. O caso Master vai trazer muita coisa. Tem um imponderável também, Diego. Então, assim, muita água vai rolar. A gente vai falar muito desse assunto nos próximos 6 meses e talvez a gente chegue daqui a pouco com um cenário completamente diferente do de hoje, né? Beto, rapidinho, que eu quero falar contigo sobre São Paulo também. A Haddad vai ter uma missão difícil contra o Tarcísio. Ia falar exatamente das duas coisas. Primeiro que é isso, o imponderável, o Vorcaro levantou a mão e falou: eu quero ser, Letícia. Ele está se candidatando para ser esse imponderável às investigações do Master. Mas é isso, na guerra de rejeições as pessoas não vão votar no Lula ou no Flávio. As pessoas vão votar contra o filho do Jair ou contra o pai do Lulinha. Isso é o que está se desenhando, né? A gente já viu esse tipo de intoxicação e será por aí. São Paulo, o Haddad queria ser o coordenador do programa de governo do Lula. De longe, eu diria, claro, eu acho que depois de terminar a missão dele na Fazenda, eu acho que com alguns méritos, né, relevantes de aprovar a isenção do imposto de renda, conseguir aprovar a reforma tributária, eu acho que esse é o grande mérito junto com a Câmara dos Deputados como legado para o Brasil. Agora, ele se apresenta e queria ser o coordenador de governo para poder, digamos assim, dar um passo a mais e possivelmente assumir a Casa Civil do Lula, ao que parece, né? Porque quem coordena o programa de governo geralmente assume a Casa Civil e se colocar
mais que preparado para uma possível sucessão do Lula em caso de vitória, né? O ministro, depois de ter sido ministro da Educação, da Fazenda e da Casa Civil, 2030, estaria né? forjado para ser o candidato, né? Então, me parece que esse é o plano e eu acho que parece ser que o Lula falou, bom, se você quer ser o meu ministro da Casa Civil, em vez de fazer programa de governo, vai me garantir os votos que eu preciso em São Paulo, meu caro, porque senão eu não vou ser presidente e vou ser muito menos ministro da Casa Civil. Sim. Acho que a gente viu nessa pesquisa da Datafolha, o Alckmin talvez tivesse um potencial um pouco melhor que do Haddad, porque embora a votação fosse um pouco menor nos cenários contra o Tarcísio, ele tem uma rejeição menor, um potencial de crescimento maior. Mas mexer nesse momento, com essa conjuntura, como a gente está nessa fórmula presidencial Lula-Alckmin, seria, eu acho que nesse momento, absolutamente temerário. O Lula contrataria uma dor de cabeça e bagunçaria mais o seu coreto quando ele está precisando de ordem. Então, parece ser que o Haddad, eu acho que é um nome justo. A gente vê no simulação do Datafolha interessante, né? O Lula disse que queria que ele mantivesse os votos. Foi 55-45, arredondando Lula, Haddad versus Tarcísio. E a ideia era que ele mantivesse pelo menos que o Tarcísio não aumentasse. Mas a Datafolha está dando 58-42. Então precisa dar uma recuperada aí. Também Tarcísio está jogando um pouco solto São Paulo, mas numa campanha poderia sofrer ou não. Como incumbente poderia melhorar a imagem. Então, essa aí é a tarefa aí do Haddad, que eu diria que pelo menos recuperar esse 58-42, voltar a ser 55-45, para em São Paulo o Lula pelo menos não ter uma perda maior de votos do que a que ele teve em 22.